Olá, pessoal! Esse aqui é um vídeo diferente, ó, cenário diferente. É a primeira vez que eu tenho uma convidada aqui no vídeo do canal. Essa aqui é a Kátia Monteiro, uma amiga, ó, que eu conheço desde pequenininho. Que eu era pequenininho na época e a gente se conhece há muito tempo. E ela participou do videocast Café Trans, inclusive vai entrar no ar aí dia 11 de junho, os primeiros episódios desse projeto que tá super bonito, pessoas super incríveis participando. E, bom, eu convidei a Kátia Monteiro hoje aqui pra gente conversar sobre... Ela é uma fono... Bom, Kátia, eu vou dar a palavra para ela porque é melhor ela conta melhor sobre ela. Olá, eu sou a Kátia, sou fonoaudióloga de formação já há 22 anos. Comecei a trabalhar no SUS em 2009 e quando veio a portaria, para o atendimento à população trans em 2013, eu passei a me interessar pelo assunto. Em 2015 iniciei meus atendimentos com a população trans. 8 anos já, então. Há 8 anos. Numa UBS, nós fazíamos grupos que não eram terapêuticos, era mais para divulgar o espaço de atendimento para a população. E com isso, a demanda fonoaudiológica foi aumentando. Tinham usuárias, a gente chama de usuário quando vai ao SUS. Tinha algumas usuárias que queriam trabalhar a voz, porque não gostavam de suas vozes e queriam uma voz mais feminina, mais aguda. E eu comecei a atender essas meninas em grupos, porque eu também não tinha experiência, para poder entender o que estava acontecendo, qual que era essa demanda, o que vinha, de pedido delas para mim. Nossa, o início deve ter sido super difícil, né? Porque até você entender, a dor você já tinha entendido, mas como auxiliá-las na solução disso, né? Fui procurar literatura, comprei um livro na época que falava muito assim, tinham termos muito antigos, que hoje não utilizamos mais com a população trans, mas falavam só de cirurgia e não de reabilitação. E fora do Brasil também falavam nas cirurgias, não falavam muito em reabilitação, em exercícios. Então fui pesquisando, fui vendo exercícios para canto ou para dublagem, que deixavam a voz mais aguda, e fui estudar isso. Fiz uma parceria com outra fonoaudióloga da prefeitura. Bacana. E começamos a atender. Ela também trabalha na Santa Casa, então ela dava aulas lá, fez um ambulatório de voz, especialista em voz, e fizemos a coordenação da capacitação municipal para fonoaudiólogas e fonoaudiólogas do município. Então foi bem legal, falamos sobre comunicação e voz da população trans e fui atendendo. Hoje, depois de 8 anos, eu atendi em média aí umas 400 pessoas. Mas nós já tínhamos umas 2.000 pessoas cadastradas. Olha, gente. Também pensamos num fluxo para a cirurgia do SUS, para ou a glotoplastia ou a tireoplastia, mas ainda era difícil, porque a gente precisa de médicos que tenham interesse em fazer essa cirurgia e é difícil. Mas parece que agora vão começar a fazer pelo SUS também, porque nós temos as outras cirurgias, e a cirurgia de voz vai começar agora. É bem legal isso, E essa experiência, hoje eu atendo particular, já trabalhei no primeiro ambulatório específico trans do município de São Paulo, então fiquei lá um tempo. E estou na ONG fazendo um trabalho social, atendendo a população trans também, segunda-feira. Gente, aí. Vocês estão vendo que é uma profissional assim, envolvida com a comunidade trans no início, assim, pioneira. Sim. Pioneira. E que já vem desenvolvendo um trabalho incrível. Essa questão da... Assim, eu acredito que não há ninguém melhor capacitado do que ela quando se trata de recondicionamento, e desenvolvimento, readaptação da voz quando se trata de pessoas trans. Você trabalha com
acredito que a maioria das pessoas com quem você trabalha são mulheres trans. Né? Mas também há homens trans. Né? Há homens trans, sim, porque eles também têm queixas vocais importantes, até a estabilização do uso da testosterona. Sim. Que eles passam pela muda vocal e a voz oscila bastante, né? E eles se sentem desconfortáveis, né? Quando essa voz fica muito aguda de repente. Uhum. Então eles procuram, né, o serviço da fono para poder equilibrar essa voz, deixar a voz, né, no padrão mais grave e não ter nenhum problema, né? É um trabalho focado na voz trans. Na voz né? trans. Na voz trans. No videocast que eu gravei com a Kátia, ela discorre bastante sobre isso. Aliás, tem assuntos bem legais lá que a gente tratou. Né? Ela trouxe bastante informação super relevante sobre todo esse tratamento que ela faz, o acompanhamento, como que ela desenvolve as sessões. Uma coisa que você mencionou agora, Kátia, que eu achei super bacana, é quando você começou a ir atrás de literatura e de materiais que pudessem te elucidar alguma coisa relacionada a essa transformação de voz, e você caiu ali na coisa de dublagem, de canto. Isso é muito legal, porque eu acho que é muito mais fácil de você evoluir uma voz ou ampliar as suas possibilidades vocais expressivas quando você tem um controle do seu trato vocal, do seu sistema fonador, quando você sabe articular bem. Tanto que pessoas que cantam, e dubladores, dubladoras, elas são pessoas que têm uma voz muito flexível. Sim. E que você encontra muitas pessoas que trabalham com esse ramo assim, de profissional relacionado à voz, que conseguem fazer o que querem com a voz. Tanto que tem muitos desenhos hoje animados que eu sei que tem vozes de crianças, por exemplo, meninos, que são feitas por mulheres e vice-versa. Tem vozes de meninas, de personagem que é uma menina, um desenho é feito por homem, por exemplo. Porque existe uma flexibilidade, um controle de voz incrível. Agora, imagina se você é uma pessoa que tem um controle muito avançado do teu timbre, do movimento da tua prega vocal, da relação de dinâmica, se você respira bem, se você articula, se você tem uma prosódia boa. Ou seja, se você tem um conhecimento bem vasto sobre a sua própria produção sonora, no momento em que você vai buscar uma transformação timbrística, gente, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, aquela coisa, eu lembro que até quando eu trabalhava com alunos e alunas de canto, partes assim da aula muito relacionadas à execução cênica. De pegar um trecho, por exemplo, e falar, vamos interpretar essa frase, vamos falar ela envolvendo diversas emoções humanas. Porque isso faz com que você ganhe uma flexibilidade de voz enorme. E às vezes coisas que você não faz no seu dia a dia. Isso. Então é justamente essa experimentação que tem que ser feita. Então a gente tem que tentar descobrir mais sobre as nossas sonoridades. Isso já é um baita de um exercício para quem quer transformar a voz. Falo que é uma brincadeira. Isso, é uma brincadeira. E é muito gostoso poder brincar com as nossas vozes, e as pessoas muitas vezes têm esse costume de imitar alguém, de sair falando um pouco diferente, ou tentar uma outra língua, ou mudar a postura, né? Então, a gente vai trabalhando muito isso. É a muito interpretação. gostoso essa interpretação. Eu falo muito, né, da questão teatral, que é gostoso de fazer. O que você disse do texto, de interpretar um texto com diferentes emoções, isso é muito importante, porque ajuda a pessoa se ver em outras situações. E o espelho, eu amo um espelho. Pessoa falar na frente do espelho é uma delícia, porque a gente se vê e vê o rosto tem que se ver. Tem que se ver. Eu acho que em qualquer tipo de exercício corporal ou vocal, o espelho é uma baita de uma ajuda. Porque você está vendo, é diferente, né? Quando você está cantando ou você está praticando algum tipo de discurso falado ou cantado, mas quando você vê você fazendo isso, outra coisa. E não só se vê, às vezes também quando você grava, principalmente a parte do som, porque isso é uma queixa muito louca, né? Que eu lembro que muitos alunos falavam assim, Ellen, mas por que quando eu canto, quando eu me ouço cantando, parece que é outra pessoa? Aí eu falo por experiência própria, isso não só com canto, mas com fala também, a voz falada também. Quando você se ouve numa gravação, quando você grava um vídeo no seu celular, você fala, nossa, e a maior parte das pessoas se queixa de falar que não gosta da voz.
quando se ouve. Mas quando você se ouve muito de maneira gravada, o cérebro, ele começa... Eu acho que é uma coisa assim... A reconhecer. E depois de um tempo, você fala, não sou eu. É isso. Eu acho que rola uma coisa assim... O que você vai falar agora? Não, o que eu explico para eles e para elas é que quando nós nos escutamos, a gente tem duas vias de entrada de som. O som que reverbera dentro da cabeça e o som que sai e entra pelo ouvido. Por isso que a nossa voz é diferente no áudio, porque no áudio você só escuta o externo. Você só escuta o externo, o que só sai. O que entra aqui. Por isso que é diferente. Então as pessoas, então essa é a minha voz de verdade? Eu falo, é a sua voz. Então a gente precisa adaptar o seu ouvido para escutar esta voz. É o que é como as pessoas te reconhecem. E é super importante esse reconhecimento, porque como é que você vai trabalhar uma voz ou um timbre se o que você escuta não te agrada ainda? Ou você nem reconhece direito, né? Porque se você não está satisfeita com a tua voz normal, de você ouvir e falar assim, nossa, odeio minha voz. Não há voz que você faça. Por exemplo, se você for uma mulher trans, você fala assim, tô começando a desenvolver um timbre mais feminino, tô tentando subir um pouco a região, a área de trabalho da minha textura, vou deixar ela um pouquinho mais... Mas aí você grava e se ouve, você não vai gostar, porque você tá ouvindo um timbre que você não gosta, independente do gênero que esse timbre esteja interpretando, né? Então é super importante esse trabalho de escuta. Isso, que é o treino auditivo. Treino auditivo. Treino auditivo. A gente precisa treinar o nosso ouvido, escutar as nossas vozes externamente. E acontece. E depois você faz isso bastante, você começa a gravar e você fala, nossa, sou eu. E aí essa estranheza desaparece. Isso. E é uma maravilha quando ela desaparece. Porque daí você consegue fazer tudo, porque você já está à vontade com o que você escuta. Aí qualquer trabalho, qualquer desenvolvimento ali, qualquer evolução, uma realização nova de timbre ou de dinâmica, às vezes você descobre coisas novas, que é muito louco, né? Quando você começa a brincar, você falou da brincadeira, brinca com a tua voz, porque você começa a descobrir sons que você nunca fez, né? E os limites. Os limites. Onde que essa voz chega, se tem algum desconforto, se não tem, se tá tudo bem. Isso é importante descobrir também. Sim. O seu limite. Gente, você vê com a quantidade de conhecimento, de informação que essa moça aqui tem pra passar, hein? Dia 17 de junho, 17/6, eu e a Kátia aqui, a gente vai fazer um aulão sobre comunicação e expressão. Gente, na descrição desse vídeo tem um link de inscrição para essa aula. Corre lá, se inscreve logo, porque a gente não sabe quando é que a gente vai fazer uma outra aula dessa. Olha, vai ser dia 17 de junho, 17/6. Clica lá e já se inscreve. Vai ser um precinho simbólico, R$27, para você se inscrever, participar do nosso aulão. Estamos chamando de aulão. Que é importante, nem sempre, por R$27, acho que nunca vocês vão encontrar uma fono e uma maestrina falando sobre suavização vocal, vocalizações, feminização vocal, comunicação. Aproveite. Kátia, lá no videocast, eu lembro que durante a nossa conversa a gente mencionou sobre o protocolo do seu trabalho e tal, e você mencionou um aplicativo que você usa para medir frequência, né? Isso. Você quer explicar isso melhor? Isso. Claro. Na internet nós temos bastante aplicativos de gravação de voz que eles medem a frequência vocal. Nós falamos de frequência fundamental. A frequência em hertz mesmo? Em hertz. Na literatura, eles dão a média de frequência tanto para a voz masculina quanto para a voz feminina. Quando eu meço nesse aplicativo, eu registro a frequência inicial dessa pessoa, que é a frequência fundamental, que tem de base, e após o trabalho fonoaudiológico de 3 meses, eu reavalio e vejo se essa frequência fundamental mudou. Se ela aumenta, no caso, né, da agudização vocal, ou se ela baixa para agravar a voz. E os resultados são muito bons.
E é muito legal porque os pacientes, eles olham ali, eles têm o gráfico que mostra essa diferença. É empírico, né? É empírico, Tá lá. porque muitas vezes, quando a gente fala de gravar a voz, de se escutar, eles não percebem essa diferença. E elas, principalmente, não percebem. E então, com o gráfico fica fácil de ver. Fica. É ilustrativo. E aí se empolgam mais ainda, querem fazer mais exercícios, querem mudar mais essa voz, porque incrível. podem atingir outras frequências. Gente. E dá para observar em que, né, se as frequências são mais pro agudo ou mais pro grave, dá para modular isso com a voz. Nessa brincadeira vocal. Então nós conseguimos modular. Às vezes eu peço para ler um texto fazendo uma emoção e grave, mostra, olha aqui como você consegue chegar nos agudos quando faz desse jeito. Então você acha melhor a gente pensar só nessa forma de falar? Que tá confortável, que tá tranquilo, você consegue. E aí a gente vai modulando. É legal porque é de um jeito natural, né? Porque quando você brinca com a voz, no sentido de dublagem ou qualquer coisa, eu interpreto esse texto como se você fosse, né? Aí você dá um estereótipo de personagem e fala como se você fosse assim. A pessoa nunca fez isso na vida, porque ela fala como ela mesma. E aí lá ela começa a explorar regiões que ela nunca... E ela não tá forçando, porque assim, você está interpretando e usando o que a sua voz é capaz de fazer. Isso que é o mais legal, porque tudo que a pessoa faz é porque ela é capaz de fazer, tá ali. Você só precisa trazer isso para sua rotina e não ser só num exercício de interpretação. Que máximo. Por isso que eu gosto também de fazer esses exercícios andando. Nós andamos pelo consultório, pela sala, ou por um lugar mais aberto, melhora a postura do corpo, e aí vamos falando e conversando, é muito legal. Meu, que massa. Você já vai mexendo em tudo. Vai mexendo em tudo. Ela tá fazendo, trabalhando a expressão vocal já concomitantemente com o caminhar, com a cintura escapular ali, você já vai dando dicas. Isso. Gente, olha que bacana o que ela faz com as meninas. E com os meninos o inverso, acredito. O inverso. Quer dizer, a parte de expressão igual, só que com um treino assim de agravamento de voz. Isso, aí os exercícios são diferentes, a postura é totalmente diferente. Nossa. O hormônio já fez muita coisa, metade do meu trabalho, né? Então é mais tranquilo. E você já pegou pacientes, por exemplo, que não se hormonizam? Já. Eu atendi... Tanto homens quanto mulheres? Eu atendi um moço. Homens, eu acho que a grande maioria... Eu atendi um homem que não queria hormônio, que ele tinha pavor de pelos pelo corpo. Mas tinha uma voz extremamente aguda e queria agravar esta voz. Então ele não aplicava testosterona por conta dos pelos. Não. Mas ele queria desenvolver uma voz grave. Nossa, mas é difícil, hein? Muito difícil, muito difícil. Tanto que ele acabou desistindo. Porque precisa se empenhar, precisa manter os exercícios, manter postura. E é difícil. É que é difícil o grave. Eu lembro que quando... Durante todo o tempo que eu dei aula de canto, assim, eu lembro que... Sobretudo os homens falavam, é possível deixar a voz mais aguda? Eu falo, olha, dá pra você, o que você consegue fazer de agudo com falsete, dá pra você fazer com outros tipos de registros vocais. Dá pra fazer mais grave? Eu falo, o grave é muito difícil você ganhar. Agudo você ganha, com exercício, você treina a elasticidade, você tem a postura, você tem a impostação de voz, tudo isso ajuda, a ressonância, tudo isso ajuda você a conseguir executar notas mais agudas, muito mais qualidade. Agora, grave é muito difícil de ganhar. Porque grave é a questão da vibração da prega, assim, que ela não consegue vibrar menos do que aquelas vibrações por segundo. É uma questão fisiológica, não de treinamento, né? Nossa, eu imagino como deve ser difícil para um homem trans agravar a voz sem os hormônios, né? Mas, assim, só dando agora esse adendo, as mulheres trans podem sim agudizar a voz muito e deixar a voz super feminina com treinamento. É muito mais fácil. E a coisa do empírico da gravação eu achei muito legal, porque eu lembro, eu passei por muito tempo eu dei aula de canto sem gravar. Ou aula de oratória, a pessoa não gravava no começo, e aí passava 3, 6 meses, e a gente percebe a evolução da pessoa, porque
a gente conhece cada aluno e cada aluno, Sim, né? Cada sim. pessoa que passa, você tem aquela memória musical da pessoa, aquela memória vocal. E aí passava um tempo e você fala, meu, você evoluiu muito aqui. Nossa, sua voz tá mais assim, tá mais assada. E a pessoa falava, nossa, eu não percebo. Porque a evolução orgânica, gente, ela não só é lenta, como ela é quase que imperceptível se você não tem registros. Passa 6 meses, você tá trabalhando alguma coisa, passa 6 meses, você vê isso com gente que faz musculação. Isso. Tem gente que você precisa tirar foto. Pra depois de 6 meses você tirar foto de novo pra você ver. Porque você se olha todo dia no espelho. E todo dia no espelho você nunca vai ver a diferença. A mesma coisa a voz. A voz você usa todos os dias. Então você não vai perceber a mudança. Né? Uma das dicas que eu dou é da pessoa conversar com alguém de confiança e perguntar, como é que tá a minha voz? Você acha que mudou? Principalmente pessoas que não se escutam há muito tempo, que não se veem há muito tempo. É melhor mais de ainda. confiança, um familiar, um amigo, que possa falar que a voz está diferente. Que é uma outra via de retorno, de resposta. Sim. Não só minha. A pessoa fono, faz, santo de casa não faz milagre, né? A fono fala, não vai dar certo. Mas elas pedem e perguntam, né, para as pessoas da família, então ajuda. Sim. É ótimo. Que é outra referência de resposta de voz. Sim. Você tem um feedback, né? Um feedback. E quando é de um terceiro, é muito mais confiável, né? Porque a gente, às vezes, é aquilo que você falou, é a fono, né? Aí, mesmo você ouvindo a gravação e a pessoa fala, nossa, mas às vezes você percebe diferença, mas você fala, mas é meu professor, ou é a minha professora, é a minha fono. Mas quando você ouve de uma pessoa que não está envolvida naquele processo, e ela vai dar um feedback absolutamente imparcial, de falar, nossa, tá diferente mesmo. Tá. Aí você percebe a diferença. Né? Mas o que acaba acontecendo nos retornos, a maioria delas falam pra mim, Kátia, mas fulana falou pra mim que a minha voz tá diferente. Falei, então quer dizer que mudou, tá vendo? Você não acredita, mas as pessoas começam a perceber, as pessoas do seu convívio também começam a perceber, até por conta da postura. Sim. Mudou. E eu acho que se você aplica, assim, a gente fala que a evolução orgânica é lenta, mas isso é meio relativo, né? Depende de como você aplica o que você aprendeu no seu dia a dia. Então, depende da disciplina, do empenho, do esforço. A própria aula gratuita do curso Como Ser uma Mulher Trans Mais Feminina, tem muitas pessoas que assistiram só essa aula e eu já recebi depoimentos super bacanas de meninas trans falando, já percebi diferença. Teve uma moça que falou assim, eu fui numa loja e o atendente me tratou como no feminino. Uma aula, gente, uma aula assim de 6 minutos. Ela aplicou aquilo no dia a dia e teve resultado. Então tudo depende do empenho, né? Isso. Então lembrem-se de novo desse aulão que eu e a Kátia Monteiro, minha querida amiga aqui, a gente vai dar no dia 17 de junho. Gente, vocês vão terminar a aula controlando muito mais a voz de vocês e já conseguindo realizar timbres mais agudos, mais femininos, ganhar um passo a passo aí para conseguir executar e transformar as vozes de vocês. Então se inscrevam, não percam essa chance e cliquem no link aqui na descrição já para se inscrever. Então eu queria agradecer mais uma vez a presença da Kátia. Venho agradecer de novo a Dengo Chocolates, porque eles não só estão patrocinando a primeira temporada do Café Trans no nosso videocast, inclusive a Kátia tem um episódio dela que vai ser lançado no dia 11 de junho, como eles também cederam esse espaço super bacana aqui pra gente fazer essa gravação pro canal hoje. Na descrição do vídeo eu vou deixar aqui o endereço da loja física onde a gente tá gravando aqui, então pra vocês virem conhecer. Então, gente, tá super barato. Ai, Kátia, achei super barato mesmo, né? R$27. Gente, isso aí você vai num cafezinho, num lugar aí, você paga 8, quase 10, gente... 3 cafezinhos? Qualquer estacionamento aí. É mais caro que isso, está muito barato isso, Também gente. acho, 27.